Olá, ser divino, seja muito bem-vindo a mais esse dia da nossa corrente luminosa. Hoje é o dia 8 de 9 dias, então nós estamos na véspera de finalizar, concretizar esse movimento luminoso que a gente começou juntos. Eu quero muito te agradecer pela tua confiança nesse processo, nesse movimento. Quero te agradecer pela tua entrega, por você estar aqui de alguma maneira, ancorando a tua luz, a tua frequência, a tua história, trazendo para cá, se alinhando com uma frequência de milagres, com uma frequência de tudo aquilo que você deseja manifestar e que a partir de todo esse movimento que a gente veio ancorando luz, força e coragem, você veio também despertando dentro de você essa realidade. Como se talvez antes ela estivesse mais longe, mais distante, mas agora você consegue quase que tocar ela plenamente. Você consegue sentir, perceber, você consegue entender qual é o tipo de pessoa que você precisa ser muitas vezes para acessar aquela nova realidade, aquela nova frequência. Nós estamos aqui juntos em mais um dia de oração, de ancoramento de luz, para que a gente possa despertar todo esse movimento interno dentro de nós e fazer isso em egrégora é sempre um movimento muito mais poderoso. É por isso que eu incentivo vocês também que acendam as suas velas. Aqui eu tô com uma velinha cor-de-rosa acesa hoje, justamente porque o princípio alquímico do fogo, de acender uma vela, é algo muito simbólico de conexão com o plano espiritual. E quando a gente faz isso em egrégora, várias pessoas, quase que ao mesmo tempo, a gente está sinalizando algo no plano espiritual, a gente está caminhando juntos, a gente está apoiando o outro, mesmo que às vezes não tão perto, mesmo que às vezes a quilômetros ou até continentes de distância. O nosso grande objetivo aqui é despertar essa corrente luminosa com mais força, porque é muito fácil a gente cair nas sombras, nas dúvidas, em tudo aquilo que às vezes nos leva para baixo. Então o nosso objetivo aqui agora é focar em elevar a nossa frequência, a nossa luz, despertar ela dentro de nós. A gente fala tanto muitas vezes de buscar essa luz através da espiritualidade, mas eu quero compartilhar contigo o que tem sido para mim viver a espiritualidade agora na minha vida. Durante muito tempo, conforme eu ia crescendo e sempre senti essa necessidade de entender sobre o mundo espiritual, sobre a espiritualidade, de onde a gente veio, para onde a gente vai, como funciona tudo isso, eu passei por diversos lugares, por diversas igrejas, por diversas religiões, por diversos tipos de cultos. E no meio de toda essa caminhada, o que a gente mais encontra buscando a espiritualidade através de uma linha religiosa é dogmas, certas leis, certas regras, certas limitações, e sempre a gente consegue apenas encontrar a espiritualidade quando a gente tem uma pessoa capacitada para nos auxiliar nesse processo. Então, quando a gente vai na missa, na Igreja Católica, a gente tem um padre, um sacerdote ali do catolicismo nos auxiliando a entrar em contato com aquela espiritualidade através do poder que é concedido a ele. E eu não estou falando isso em um tom de crítica, eu estou falando isso justamente em um tom de pense, questione, observe. Mesmo quando a gente vai em linhas muito diferentes, por exemplo, algo muito diferente do catolicismo seria a Umbanda. Quando a gente vai conversar com uma entidade que está ali incorporada em um ser encarnado, a gente também está recorrendo a uma espiritualidade que está fora. Quando a gente vai fazer uma novena, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui, lembra que eu expliquei para vocês lá no começo? A gente também está, teoricamente, colocando o nosso poder fora. Quando a gente está buscando e pedindo para um santo, para uma egrégora, para alguém nos conceder algo que a gente não tem. E isso, no fundo, não está errado. A gente pode conseguir muitas coisas assim e a gente pode viver muito bem assim também. A grande questão é, quando a gente está buscando uma evolução espiritual real, sólida e uma soberania. O que é soberania, Marina? Por que você tem falado tanto sobre isso? Soberania é você reconhecer quem você realmente é.
É você reconhecer que você tem uma centelha de luz da fonte criadora dentro de você. Que a tua alma, ela é constituída através dessa centelha luminosa. Que se nós somos todos um, que se nós somos todos parte da mesma fonte, cada um nas suas experiências e no seu mundo, nas suas vivências, cada um de nós está se desenvolvendo em algum nível, com alguma necessidade específica. E o grande objetivo de tudo isso é, obviamente, sermos melhores do que nós fomos ontem. Sair dessa encarnação melhores do que a gente entrou. Quais são os desafios que a gente tem aqui? São as relações, é a prosperidade, é o nosso propósito, é a espiritualidade mesmo, é essa conexão. Sempre que a gente procura olhar para tudo aquilo que é desafiador para a gente aqui, a gente se coloca à disposição de perceber qual vai ser o caminho que a gente vai precisar trilhar. Muitas vezes a gente não tem uma receita ou algo muito exato. É esse o caminho, é isso que eu tenho que fazer, é essa profissão que eu tenho que ter, é isso que eu tenho que criar na minha vida. Isso tudo é muito complexo. E para nós, seres humanos que estamos aqui, buscando um caminho de mais espiritualidade na vida, buscar isso de forma madura também acaba sendo um desafio muito grande. Porque a gente acaba se colocando em posturas, em lugares que a gente consegue acessar a espiritualidade através de linhas religiosas que só permitem que a gente acesse essa espiritualidade, que na verdade é livre e que na verdade a gente acessa ela a qualquer momento, de qualquer lugar, sem nenhum tipo de ritual específico. Esses lugares e essas linhas religiosas vão traçando para nós, dentro da nossa mente, das nossas crenças, da nossa cabeça, a ideia de que a gente precisa ter alguém para acessar. E na verdade a gente não precisa. Sempre que a gente precisa ter, entra em algum lugar em que a ideia básica é essa. Olha, você precisa ter essa pessoa guiando você, você precisa ter esse acesso, você precisa ter esse sacerdote, você precisa ter... A gente entra num lugar em que a gente está sempre esperando do outro. E a gente não coloca a responsabilidade sobre a nossa própria evolução, sobre nós mesmos. Porque, de fato, a gente não está se colocando numa postura de quem pode conduzir a própria vida espiritual. E eu penso hoje que toda vez que a gente se coloca numa postura em que a gente não pode conduzir a própria vida espiritual, a gente se coloca nessa mesma postura em diversas outras áreas da nossa vida. Sempre que a gente precisa de alguém para nos fazer acessar essa espiritualidade, a gente está mandando a mensagem para o universo de que a gente não dá conta sozinho. E muitas vezes a gente só aprendeu que era assim mesmo que tinha que fazer. E aí quando a gente começa realmente a acordar e despertar, e a gente pensa, uau, peraí, não é bem assim que funciona. Eu sou um ser humano, adulto, tenho o meu trabalho, pago as minhas contas, cuido de mim mesmo, cuido talvez até de outro ser humano já. Então, eu deveria poder cuidar da minha própria espiritualidade. Porque quando a gente se coloca nesse lugar, nesse papel de eu não sou capaz ou eu não posso, a gente se coloca nesse papel em outras áreas da nossa vida também. Nos relacionamentos, na prosperidade, no trabalho, na busca ou no encontro ou até no exercício do nosso propósito. É como se a gente sempre estivesse esperando algo. Alguém tem que dizer o que fazer, alguém tem que mostrar o caminho, alguém tem que permitir, alguém tem que mostrar. E hoje, viver essa vida espiritual para mim é partir desse pressuposto de verdade, desse princípio da verdade que a gente vem trabalhando tanto aqui nessa novena, que é de fato olhar para dentro de mim, encarar as minhas próprias sombras e perceber o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, como eu posso conduzir a minha vida e a minha jornada. É óbvio que a gente vai encontrar linhas religiosas que vão nos auxiliar nessa caminhada, que vão nos socorrer, que vão nos atender em diversos momentos. Mas a grande questão é não terceirizar o nosso processo espiritual e deixar na mão de outra pessoa, de um sacerdote, de alguém que, sim,
pode nos auxiliar muito e vai ter muitos ensinamentos para trazer pra gente, independente do tipo de linha religiosa que a gente goste, que a gente acredite, ou que a gente sinta afinidade. A questão é como eu vou conduzir a minha vida. Como eu aqui, como adulto agora, vou cuidar da minha espiritualidade. E eu sei também que quando a gente entra nesse universo de espiritualidade, cada pessoa vai ter uma necessidade específica. Algumas pessoas vão precisar estudar mais, algumas pessoas vão precisar ir realmente para uma linha um pouco mais religiosa. E muitas vezes a gente pode viver fases também ao longo da vida, porque tem muitas coisas acontecendo o tempo todo. Então, quando a gente fala de viver uma jornada espiritual, buscar essa espiritualidade, a gente está falando muitas vezes de um cenário muito diferente para cada tipo de pessoa. E quando a gente começa, então, ok, eu não preciso, eu até não deveria ligar a minha espiritualidade unicamente a uma vertente religiosa, a um lugar que me diga o que e como fazer. Aí o mundo se abre, todas as portas estão abertas e disponíveis. E é aí que geralmente a gente começa a ter o maior problema de todos. Porque muitas vezes quando a gente tem liberdade, a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. Porque a liberdade implica responsabilidade. E aí quando a gente tem que escolher os nossos próprios caminhos e saber o que a gente vai fazer, como a gente vai conduzir, o que a gente vai decidir para ser feito na nossa vida, a gente começa a entrar, às vezes, em um cenário perigoso, em que a gente começa a não saber como desenvolver a nossa espiritualidade. Tem pessoas que vão precisar desenvolver a sua mediunidade. Tem pessoas que vão precisar mergulhar a fundo nesse campo. Tem pessoas que vão precisar se desenvolver de uma outra forma, com rituais, com práticas constantes. Tem pessoas que vão desenvolver a sua espiritualidade de outras maneiras. E a grande questão é, Marina, qual é o caminho que eu vou procurar para desenvolver a minha espiritualidade? Hoje, eu digo para você que está aí do outro lado, que desenvolver a minha espiritualidade é algo muito único, é muito singular. E eu não consigo definir um caminho, uma religião, um livro, um mestre apenas, um autor. Eu sou aquela pessoa hoje que busca em diversas fontes. E depois de buscar tanto todas essas fontes, eu percebo hoje também quanto a gente vai encontrando similaridades em cada uma dessas fontes que à primeira vista parecem tão diferentes. A gente vai percebendo que as pessoas falam sobre a mesma coisa com palavras diferentes. As pessoas criam as mesmas metáforas com histórias diferentes. E as pessoas também buscam cuidados energéticos, espirituais, terapêuticos muito parecidos, só que com nomes diferentes. E a gente precisa começar a abrir os olhos e entender essa realidade. Nessa quarta-feira, depois que a gente encerrar essa novena, esse ancoramento luminoso que a gente fez aqui nessa egrégora tão linda, a gente vai fazer uma apometria quântica coletiva lá dentro do portal. E eu tô te explicando tudo isso sobre espiritualidade justamente para que você possa entender o que significa estar dentro do portal. O portal Avalon, ele começou com outro nome, ele começou com o nome Códigos da Alma. Porque lá, quando a gente abriu ele, a ideia que as egrégoras me passaram foi justamente essa. Tudo o que todas as pessoas que entrarem no portal vão acessar lá dentro, seja através de uma meditação, de um trabalho apométrico, de uma limpeza, de uma aula, de um curso, de uma imersão, tudo que as pessoas acessarem lá terão códigos luminosos sendo enviados para dentro daquele campo áurico, para dentro daquela consciência. E esses códigos vão chegando, vão sendo ativados e vão mudando a realidade daquela pessoa. Esse é um verdadeiro trabalho espiritual, de muita confiança. E dentro do portal, depois que a gente mudou de nome, de Códigos da Alma para Portal Avalon, a gente só tornou o portal mais estruturado para trabalhar com a gente aqui dentro do santuário. E eu quero te explicar o que é essa simbologia de Avalon. Avalon é uma ideia criada de uma grande ilha que existe no plano espiritual ou no plano astral, no plano sutil. E nessa ilha,
rei Arthur foi levado até lá para que ele fosse curado, depois de guerras e de muitos ferimentos. E ele passou um tempo nessa ilha chamada Avalon, para se curar fisicamente e espiritualmente. E dentro dessa ilha, a gente tem conhecimentos, aulas, experiências, cuidados energéticos. É dentro desse cenário que o nosso portal Avalon, dentro do santuário, foi criado, para que a gente possa mergulhar na espiritualidade sem limitações, sem dogmas, sem religiões, mas para que a gente possa navegar em todo esse mundo espiritual que existe. E talvez ali, desbravando um pouco esses mares, a gente possa entender qual é o caminho que a minha alma hoje pede mais para mim. E aí talvez a partir daquela descoberta eu possa procurar um outro lugar ou algo mais específico que me auxilie a buscar exatamente aquele conteúdo, aquele aprendizado que a minha alma veio tanto buscar. O Portal Avalon é um lugar de ensino, de tratamento, é um lugar de despertar constante e de orientação, para que a gente possa desbravar esses mares da espiritualidade e tenha nesse porto seguro, nessa nossa ilha, nessa nossa Avalon, para que a gente possa voltar, colocar os pés naquele chão, conversar com a espiritualidade e buscar não só os nossos tratamentos, apoio mesmo da espiritualidade nessa nossa caminhada, mas buscar o que mais vai fazer diferença na nossa vida aqui, prática, que é buscar aqui a nossa mente, a nossa consciência, buscar através do conhecimento, da sabedoria, despertar todos aqueles códigos que vivem dentro de nós, mas que estão adormecidos. Nessa quarta-feira a gente vai vivenciar todo esse movimento da apometria quântica coletiva, fazendo um processo lindo de purificação uterina. Tudo aquilo que a gente quer criar, principalmente como mulher aqui, a gente precisa fazer a partir dos nossos canais centrais, dos nossos chakras purificados e alinhados. E o grande centro de criação da mulher é o útero, é o ventre. E por mais que esse lugar ele não seja muitas vezes físico para algumas mulheres, ele continua existindo no plano etérico, no plano sutil, porque é um grande portal de criação. Então nessa apometria quântica a gente vai trabalhar todo o alinhamento do nosso campo uterino, fazendo a purificação, fazendo a interligação com o nosso chakra cardíaco, já que são as nossas emoções que criam a nossa realidade, e também com o nosso chakra laríngeo, que é um grande chakra de manifestação. Tudo que a gente vem fortalecendo aqui ao longo desses dias é cocriar, manifestar, trazer para cá uma realidade que a gente quer alcançar. É quase como se a gente estivesse esperando um verdadeiro milagre. Só que para esse milagre acontecer, a gente precisa estar alinhado, a gente precisa criar dentro de nós a energia certa, os canais certos, para que esse milagre ele possa chegar. E essa apometria ela é pensada justamente para isso, para trazer para você esse processo de alinhamento e de auxílio, se assim você sentir adequado. Lá dentro do portal você vai encontrar não só o tratamento que a gente vai fazer nessa quarta-feira, que a gente vai fazer ao vivo, mas cursos, aulas, imersões, outros tratamentos, câmaras de luz arcturianas que você pode só colocar o fone de ouvido e por alguns minutos acessar uma meditação gravada que vai desdobrar uma parte da tua consciência até uma câmara para um tratamento. Já tem lá no portal 3 câmaras específicas. Cada câmara tem um objetivo, cada câmara tem uma cor, cada câmara tem uma frequência. E para quem está lá dentro do portal, todo esse material, todos esses tratamentos, tudo isso que a gente faz lá fica disponível enquanto você for membro. Então pensa com carinho, talvez esse seja um momento de você cuidar mais de você, da tua história, do teu corpo, do teu campo áurico. E talvez essa apometria de quarta-feira seja um movimento que inicie para você todo esse cuidado, todo esse carinho que você precisa depositar dentro de você mesmo, para que você possa, de fato, aprender a transitar espiritualmente por esse plano, a se encontrar e
a viver a vida da forma como você e a tua alma entendem que é o mais adequado. Eu quero te pedir agora para que você tenha a sua velinha acesa, o seu copo com água perto de você também, para que a gente possa começar o nosso trabalho de hoje. Mais um dia de ancoramento, trazendo essa frequência da verdade, esse princípio da verdade. O quanto a gente precisou, talvez nesses dias, olhar com muita honestidade para quem nós somos. E aqui nessa egrégora, a espiritualidade facilitou esse processo para a gente. Porque muitas vezes a gente fica preso, emaranhado dentro das nossas ilusões. E quando a gente se coloca conscientemente aqui dentro desse movimento, a espiritualidade vem e diz: ok, vamos então olhar para isso com auxílio, com apoio, com ajuda. E através desse movimento eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos, respirar de forma muito profunda, para que você possa receber toda essa energia, todo esse campo de sintonização. Eu quero te convidar para, enquanto você vai respirando bem fundo, você vai visualizando um canal de luz rosa que vai descendo lá do nosso sol central e vai se conectando agora com o topo da tua cabeça, banhando todo o teu corpo, todo o teu campo áurico, inundando o teu corpo, a tua aura, com a potência da luz rosa. Essa frequência desse raio de consciência que traz até nós o amor incondicional, a nossa capacidade de nos conectarmos com uma forma mais elevada de amor. Não um amor romântico, mas um amor por nós. Um amor pela nossa alma, pela nossa história, por quem nós somos, por quem nós queremos ser. Um amor a tudo que nos rodeia, a Mãe Gaia, a espiritualidade. Vai visualizando essa onda de luz rosa que vai descendo. Vai tomando conta do teu corpo e se espalhando aos poucos por todo o teu espaço, todo o ambiente que você está. E essa luz rosa ela vai caminhando suavemente pelo chão de toda a tua casa, de todo o teu espaço em que você se encontra. Vai respirando fundo e vai deixando essa onda luminosa entrar na tua casa, convidando a espiritualidade luminosa para fazer parte da tua vida nesse momento, para que ela possa entrar na tua casa, no teu coração, na tua história e transformar tudo aquilo que for necessário, possível, tudo aquilo pelo qual você vem lutando, pedindo, intencionando. Respira de forma profunda. Agora a gente vai ancorar o nosso compromisso com a verdade. Respira de forma profunda. Eu assumo diante da minha alma e das forças espirituais que me acompanham o compromisso sagrado com a verdade. Comprometo-me a honrar a verdade em meus pensamentos, em minhas palavras e em minhas ações, mesmo quando ela exigir coragem, silêncio, mudança ou renúncia. Escolho viver em coerência com aquilo que reconheço como verdadeiro dentro de mim, permitindo que minha consciência seja minha maior guia e minha essência seja minha maior direção. Eu me comprometo a não alimentar ilusões que aprisionam, nem máscaras que me afastam da minha própria luz. Comprometo-me a olhar para mim com honestidade, acolhendo minhas sombras, reconhecendo minhas imperfeições e permitindo que a verdade me transforme com amor e sabedoria. Que minha verdade seja firme, mas nunca cruel. Que minha verdade seja clara, mas sempre compassiva. Que minha verdade caminhe lado a lado com o amor, para que minhas palavras curem, orientem e libertem. Eu escolho viver alinhada com a verdade divina que habita em mim. Escolho dissolver medos, abandonar personagens e caminhar com autenticidade, mesmo quando o caminho exigir vulnerabilidade e coragem. Declaro que a verdade será o fundamento da minha vida espiritual, do meu trabalho, dos meus relacionamentos e das minhas escolhas. Declaro que a verdade será minha proteção, minha libertação e minha direção. Que a verdade ilumine meus passos, purifique meu campo, fortaleça minha consciência e sustente a minha alma.
Que eu nunca me afaste daquilo que é real, justo e essencial. Hoje e sempre eu me comprometo com a verdade. Hoje e sempre eu escolho viver em verdade. Hoje e sempre eu caminho em direção à minha alma. Assim é, assim se estabelece e assim permanece. Respira de forma profunda. Coloca a mão esquerda sobre o teu coração, se você por acaso ainda não fez isso. E se concentra agora na energia do teu chakra cardíaco, do teu coração. Vai respirando e enviando toda a tua respiração para o teu coração. Respira para o teu coração, enviando essa onda de amor, de luz. Deixa o teu coração perceber que você entende a sua importância, que você percebe o trabalho contínuo que ele faz, sem nunca parar. Respira de forma profunda. Chama sagrada da verdade, luz divina que revela o que é real. Acende em meu coração a clareza, a consciência e a integridade. Que tua luz dissolva as ilusões, purifique meus pensamentos e alinhe minha alma com o caminho do amor e da sabedoria. Que eu veja com verdade, fale com verdade e caminhe com verdade em todos os momentos da minha vida. Ilumina minha consciência, fortalece meu espírito e mantém acesa dentro de mim a chama que conduz à liberdade da alma. Que a chama da verdade habite em meu coração, oriente as minhas escolhas e sustente a minha missão. Assim é, assim se estabelece e assim permanece. Hoje nós estamos no 8º dia, ancorando a novena das rosas na nossa vida, na nossa rotina. E hoje, a caridade não deve consistir em simples sentimentos, mas em obras. Essas são palavras de Santa Teresinha, para que a gente traga para cá um pouco da energia dessa egrégora que nós estamos sintonizando, que nós estamos, de alguma forma, pedindo auxílio, força, luz, vitalidade e coragem. Então, nesse momento, concentra dentro de você, como se toda essa energia que você estivesse buscando fora, ela já estivesse dentro. E você só estivesse aqui sintonizado para descobrir isso, para perceber que toda essa energia, toda essa luz, toda essa coragem, toda essa vitalidade está dentro de ti. Respira de forma profunda. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes todas as almas aqui envolvidas nesse trabalho. Pelos méritos de Santa Teresinha, concedei-nos a graça que ardentemente vos pedimos e agradecemos. E agora, nesse momento, se concentra no teu coração, no teu chakra coronário, no teu chakra frontal, nas tuas mãos. Percebe o teu corpo, o teu campo e sintoniza naquela porta, naquele canal de abertura que vai fazer com que você receba diretamente essa realidade que você está ancorando. Visualiza essa vida que você deseja. Visualiza a resolução desse problema. Visualiza essa bênção chegando, visualiza esse milagre concreto. Respira fundo e integra essa informação em todas as tuas células a partir de agora. Integrando, integrando, integrando. Como se você fizesse um download dessa frequência, dessa história, dessa energia, desse desejo. E você passa a partir de agora a se sentir já naquela realidade. Não importa se ela ainda não está materializada, manifesta. Você sente essa realidade vivendo dentro de você.
E lá no teu chakra cardíaco começa a se acender uma luz dourada. Respira. Ajudai minha fé e minha esperança, Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Vamos orar juntos a partir de agora. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora da nossa passagem. Amém. Vai respirando bem fundo, tomando consciência do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, de toda a energia que rodeia você nesse momento. Respira fundo e sente no teu corpo, por mais que isso não seja algo racional, esse milagre que você vem ancorando por esse período. Sente no teu corpo, sente no teu coração, sente na tua mente, sente em cada célula que você tem essa realidade manifesta dentro de você. Respira fundo e volta para cá com mais consciência. Quero te pedir para trazer no grupo ou aqui nos comentários como você se sentiu, como foi esse movimento para você. E quero lembrar também que se você não estiver assistindo essa novena, no exato dia em que nós estamos realizando ela, você pode ter acesso ao tratamento da apometria quântica coletiva que a gente vai realizar nessa semana. Mesmo que você esteja assistindo esse trabalho meses ou anos depois, você vai poder entrar no portal da mesma forma e acessar o trabalho com a mesma qualidade e com a mesma efetividade. Ou seja, se você não conseguir estar presente ao vivo, a gravação ela entra no dia seguinte na nossa plataforma e você consegue acessar não só o trabalho, mas toda a experiência, que é se deixar tratar e guiar por uma equipe espiritual. Eu vejo você amanhã, no último dia da nossa novena, e até lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.